Que nos salvou e chamou com uma santa vocação. 2 Timóteo 1:9. É responsabilidade do pregador instruir no entendimento, bem como apelar ao coração. Se as doutrinas da Bíblia não são ensinadas ao homem, ele poderá facilmente se desviar para as falsas doutrinas. O apóstolo disse: levados em roda por todo vento de doutrina. Efésios 4:14. São as pessoas bem instruídas na verdade bíblica que não serão levadas por falsos ensinamentos. Paulo quer manter Timóteo fiel à fé. Assim o apóstolo lembra-o que é a excelente doutrina da graça de Deus que rege a salvação do homem. No nosso texto, o apóstolo Paulo apresenta um resumo do Evangelho. Ele mostra o destaque dado à graça de Deus, a fim de ajudar Timóteo a ser corajoso em seu testemunho por Cristo. Alguns achavam que verdades doutrinárias eram mera teoria. Isso não é verdade. O entendimento claro da doutrina é que leva a uma vida santa e prática. A maneira mais garantida de se levar pessoas à obediência e santidade é ensiná-las a verdade de Deus revelada. Pensaremos cuidadosamente sobre a doutrina ensinada pelo apóstolo no nosso texto. Não queremos ensinar doutrina só porque é popular. Queremos apenas ensinar o que entendemos ser o significado verdadeiro do texto. Muitos de vocês podem não gostar da doutrina que pregamos. Talvez possam até se zangar. Não podemos pregar para agradar nossos ouvintes. A aprovação de Deus será suficiente para nós, embora pessoas possam nos contradizer. Que toda mente honesta esteja desejosa de receber a verdade da inspirada palavra de Deus. Em primeiro lugar, o apóstolo expõe sua doutrina nas palavras do nosso texto. Paulo declara que Deus é o autor da salvação, quem nos salvou e chamou. Ele claramente confirma o ensinamento de Jonas de que do Senhor vem a salvação, que está em Jonas 2:9. Salvação pelo homem não se encontra no nosso texto. O fato de que a salvação é inteiramente do Senhor é muito clara no texto. Em segundo lugar, o apóstolo refere-se a todas as pessoas da Trindade. O Pai nos salvou. Deus Pai planejou o caminho da salvação. O pensamento que Cristo deveria sofrer como cabeça federal do seu povo veio do coração do Pai. Esta mesma verdade é ensinada em outras passagens das Escrituras, como 1 João 5:11, Efésios 1:3-6 e João 16:27. Além disso, a dádiva de Cristo, o único Filho de Deus, veio do coração compassivo de Deus. Veja João 3:16. Deus, o Pai, escolheu pessoas que seriam redimidas. Elas são chamadas por seu decreto, como diz Romanos 8:28. Portanto, o plano de salvação veio da sabedoria e graça de Deus, o Pai. Em terceiro lugar, o apóstolo não esquece da obra de Cristo, o Filho. Somos salvos através do Filho de Deus. Porventura não é o seu nome Jesus, que significa Salvador? O Filho de Deus nasceu no mundo como um homem. Ele viveu uma vida perfeita, demonstrou na sua vida a retidão com a qual o seu povo se reveste.
Por causa da morte cruel de Cristo na cruz, o pecador pode ser limpo do seu pecado. O povo de Deus é aceito por meio da vida perfeita e da morte expiatória de Cristo Jesus. Diante do trono eterno, o povo de Deus irá cantar: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. A ele a glória e o poder para todo sempre. Amém. Como diz Apocalipse 1, 5 e 6. Em quarto lugar, o apóstolo nos lembra da obra do Espírito Santo, a terceira pessoa na Trindade. O Espírito Santo nos capacita a entender o Evangelho. A mente humana, por natureza, não entende as coisas de Deus. O Espírito Santo influi na nossa mente. Ele nos tira da nossa condição de rebeldia e ajuda-nos a obedecer à verdade. Acaso não é o Espírito Santo que nos renova, criados em Cristo Jesus para as boas obras, como diz Efésios 2:10? Não é o Espírito Santo que nos ensina e nos conforta? O Pai planeja, o Filho redime, o Espírito Santo aplica esta redenção em nossos corações e nós nascemos de novo. Portanto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo devem ser referidos como Deus que nos salvou. Em quinto lugar, dizer que nós nos salvamos a nós mesmos é ridículo. Na Bíblia, somos chamados de templo santo no Senhor, Efésios 2:21. O templo não construiu-se a si mesmo. Cremos que Deus, o Pai, foi o arquiteto do templo. Ele o planejou, ele forneceu os materiais de construção e ele terminará a obra. Não haveria necessidade alguma de um Redentor se pudéssemos nos salvar a nós mesmos. Mas éramos escravos de Satanás e não tínhamos como por nós mesmos quebrar o poder do pecado que nos aprisionava. Poderia o rebanho de Deus, o qual Cristo tomou das garras do leão, ter se libertado a si mesmo? Não podemos acreditar que Cristo veio para fazer o que os pecadores podiam fazer por si mesmos. Podem os mortos por si mesmos se fazerem vivos? Quem pode dizer que Lázaro, morto no túmulo, veio à vida por ele mesmo? Ainda que Lázaro pudesse se ressuscitar dentre os mortos, nem assim creríamos que os mortos em pecado pudessem se fazer vivos. Pecadores salvos pela graça de Deus tornam-se novas criaturas em Cristo. Como poderia a criação ter feito a si mesma? Se temos uma nova criação, deve ter existido um Criador. E do ponto de vista espiritual, regeneração é a obra inteiramente de Deus, o Espírito Santo. Ninguém ajuda o Espírito Santo na sua obra de regeneração. A renovação da alma é a operação dele. Nós adoramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Reconhecemos que se somos salvos, é porque fomos salvos exclusivamente por Deus. A Deus seja toda a glória. Quero dizer 3 coisas sobre a maneira pela qual Deus nos salvou. Primeiro, nossa salvação é completa. O apóstolo diz que nos salvou. Crentes em Jesus Cristo são salvos no momento que colocam sua confiança em Cristo. Eles não esperam que sejam salvos. Deus salvou completamente seu povo. Ele os escolheu para esta salvação. O preço total da salvação desses pecadores escolhidos por Deus foi pago quando Cristo morreu por eles na cruz. Cristo disse quando pendurado na cruz: está consumado. João 19:30. Estávamos completamente perdidos por causa da desobediência de Adão. Fomos completamente salvos quando Cristo, o segundo Adão, terminou sua obra redentora por nós. 2. Meu segundo pensamento é que o texto diz que nos salvou e chamou. Será que Deus nos salvou antes de nos chamar? O texto diz que Ele assim o fez. Não sabemos que somos salvos até que o Espírito Santo opere em nossos corações, trazendo-nos a Cristo. Entretanto, no propósito de Deus e na redenção de Cristo, somos salvos antes de sermos chamados. O Senhor Jesus Cristo pagou as dívidas do seu povo quando foi crucificado. Por conseguinte, vocês podem ver que fomos salvos antes de sermos chamados. 3. Deus nos chamou para uma vida santa. Aqueles pecadores pelos quais Cristo morreu são chamados pelo poder do Espírito Santo à santidade. Eles deixam seus pecados, tentam ser como Cristo. Antes de serem salvos, amavam o pecado. A velha natureza deles amava tudo que era maligno. A sua nova natureza não pode viver no pecado, porque é nascida de Deus. Deus chama o seu povo à santidade. O povo de Deus não é santo porque quer que Deus os salve. Deus, através do Espírito Santo, opera a santidade nele. Portanto, o belo fruto espiritual que vemos num crente, tanto é a obra de Deus, quanto é o resultado da expiação pela qual Cristo o comprou. A salvação de um crente é unicamente pela graça. Deus é o autor desta graça. Salvação tem que ser pela graça, pois não pode ser adquirida. A sequência verdadeira é:
Deus nos salvou antes de nos chamar. Esta ordem mostra que nossa santificação não é a causa, e sim o efeito da nossa salvação. Amém.